Não, isso daí foi anormal, não tem como ser normal. Desde a mobilização de todas as torcidas, a, as histórias que nós estávamos ouvindo, pessoas que foram de carona, pessoas que foram. A gente acompanhando várias histórias, os jogadores vendo a movimentação que estava existindo, outros indo de buggy, outros indo de Kombi. Incrível, incrível o que aconteceu, né? A recepção na frente do hotel, a recepção já na saída do aeroporto. Ah, e para mim, o principal, eu acho que antes do apito do árbitro, a gente poderia ter encerrado a partida, voltado para casa com toda aquela atmosfera que estava ali dentro daquele estádio. Impressionante o que nós vimos, impressionante. A hora do Poropopó foi marcante, foi emocionante em todos os sentidos. A gente vê a torcida mobilizada da forma como estava. Olha, era o momento de nós pagarmos o ingresso e voltarmos para casa, porque o espetáculo já estava consumado. Logicamente que foi maravilhoso, com tudo, da forma como aconteceu, mas em especial o espetáculo proporcionado pela fiel torcida, isso daí não tem preço e vai ficar, eu acho que vai ficar na memória de todos nós. Eu Muito guardei legal. muitas imagens aí de tudo que eu vi dentro do estádio, porque foi uma coisa impressionante, a chegada dos ônibus, enfim, a maneira como tudo foi conduzido, a gente percebia, tinha blocos de torcedores corintianos, blocos de torcedores flamenguistas, mas todos se respeitando, ninguém atritando, não havia, pelo menos onde nós vimos, não havia confronto, não havia brigas, cada um gritando a sua maneira, a sua forma, enfim, foi tudo maravilhoso e eu acho que nós temos que enaltecer todo o esforço que todos fizeram para poderem estar lá, que foi impressionante. E tudo que você planificou, queria que você falasse do dentro de campo. Time uma postura incrível, do primeiro ao último minuto. É aquela coisa do treinador do lado de fora, dá orgulho, assim, fala, cara, tudo que eu pensei, a maioria das coisas, ou pelo menos a maioria, foi executada, as coisas aconteceram. Queria que você falasse um pouco, até taticamente também, e do gol também, do primeiro gol, me parece ser um gol trabalhado, né? Porque a saída, o escanteio curto vai girando a bola e vai desfazendo toda o sistema de defensivo do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco se isso foi treinado, se é o Lucas Silvestre que está cuidando dessa parte, enfim, contasse um pouquinho no campo e se realmente olhando, passando aqui algumas horas, olhando tudo que eu pensei deu certo, ou quase tudo, o que você mais gostou do seu time para conquistar essa vitória? Bom, a primeira postura que nós tivemos, desde o primeiro minuto, nós procuramos adiantar a marcação. Talvez a grande maioria da imprensa não tenha percebido, mas nós fizemos uma marcação quase que individualizada. Raniel às vezes era um terceiro homem, um terceiro zagueiro. Em outros momentos ele era o primeiro homem de meio campo. Ele saía para poder jogar. Às vezes a Arrascaeta, inteligentemente, ele mudava de direção, ele sempre ia contra o fluxo, contra a chegada da bola, porque ele é muito inteligente para executar esse tipo de movimento. E mesmo assim existia um acompanhamento, ora Ranielli, ora Gabriel, e isso estava fazendo com que nós ficássemos até de uma certa forma um pouco expostos. É natural, você está marcando praticamente um homem a homem, mas mesmo assim, uma postura impressionante dos homens de marcação, a ajuda dos laterais, o apoio dos laterais, fechando, movimentando a nossa última linha e dificultando muito o sistema de criação do Flamengo, que reconhecidamente é um dos melhores do país. Eu acho que desde a saída de bola nós criamos assim um desconforto muito grande para a equipe do Flamengo. Ah, Deu para perceber que eles não tinham facilidades, quantas e quantas bolas foram retornadas, né, ao Rossi para que ele de repente pudesse encontrar um passe mais qualificado e não existiu esse espaço.
nós não estávamos dando espaço nem sentido nenhum. Foram duas jogadas, se não me falha a memória, do Arrascaeta, que foram passes mais assim, mais diretos e que vazaram pela nossa linha de marcação, primeira, mas no momento em que a bola bate no Arrascaeta, já tínhamos um homem mais próximo para encontrá-lo, para dificultar suas ações, seus movimentos. Eu acho que, de um modo geral, assim, nós cumprimos tudo aquilo que foi planificado, tudo aquilo que foi planejado. Nós preparamos muito esse jogo, muito. O gol foi sim uma jogada ensaiada, nós trazemos ou trouxemos, né, toda a linha do Flamengo, a expectativa de que seria uma bola frontal, né, uma bola batida em gol, e o Gustavo faz o movimento contrário, ele fica em condições de uma disputa com o Varela, que era um jogador um pouco mais baixo. A jogada acabou dando certo, é uma jogada que foi muito trabalhada não só pelo Lucas, mas pelo Pedro Sotero, que fazem parte, né, da nossa comissão, juntamente com todos os profissionais ali que dissecaram a equipe do Flamengo para que pudessem nos dar subsídios. Segundo tempo, houve um desencontro naqueles primeiros 10, 15 minutos, o que não poderia ter acontecido, justamente no momento em que nós ficamos com um homem a mais, nós tínhamos que ter tido um outro tipo de aproveitamento. Eu acredito que a partir daí nos encontramos um pouco mais, fizemos o segundo gol que teria que ser validado, não foi verificado, tenho certeza, não foi verificado o gol, porque ele foi válido e acabou saindo o segundo, que seria o nosso terceiro gol, só no último minuto praticamente. Eu acho assim que foi uma partida muito difícil, muito bem jogada, com alternâncias dentro dela, com mexidas táticas de um lado e do outro. Felipe fazia um movimento, a gente tentava lá de fora neutralizar, a gente fazia um outro movimento, Felipe já tentava alguma coisa. Quando tivemos algumas trocas, né, Felipe percebendo já também tentou fazer uma contra-situação. Eu acho que assim, foi um jogo muito rico em detalhes, muito importante. Acredito eu que tenhamos tido merecimentos pelo resultado que tivemos. Mas tem alguma atualização para nos passar? Ainda Tem não. alguma previsão? Não, não, ainda não. Não tem nem como falar alguma coisa. Eu estou no aguardo também de uma. Até porque lá dentro, internamente, nenhum de nós sabe, além daquilo que todos vocês saibam. É uma coisa que você ainda conta com ele para ser seu atleta, ou isso pode até acontecer de você nem contar mais com ele? Não, ele é um jogador do clube, eu não tenho esse direito. Ele teve um problema lá dentro, nós entendemos, também entendemos que poderia ter sido evitado, certo? Eu acho que ele teve o ano passado inteiro, como eu estou com um passaporte também para vencer. Se eu for deixar para o último dia, é natural, eu devo ter problemas. Então eu tenho que me antecipar tudo isso, e poderia ter acontecido. Agora, aqui eu não estou incriminando de maneira nenhuma. Eu entendo o que está acontecendo na Venezuela, mas eu acho que poderia ter tido um outro rumo, e, até porque ele é um profissional, já viajou e muito, e ele sabe muito bem o que poderia acontecer com um passaporte com vencimento próximo. Acho que todos nós temos essa consciência. E só da outra ponta, porque pelo orçamento o clube também tem um valor ali que ele tem que vender de jogador para completar o orçamento, para ter receita para pagar suas contas e tal. Você conta com alguma possibilidade de perda ainda nessa janela? Ou isso você já conseguiu conversar com a diretoria, está descartado e ficaria talvez para uma janela maior que a janela do meio do ano? Como que está essa situação? Eu acho assim, nós temos que ter consciência do momento que o nosso clube esteja atravessando. Se nós queremos resultados, Vessone, nós não podemos ter venda. Nós vamos ter venda no momento em que nós falarmos assim, agora nós queremos vender. Eu acho que o Corinthians tem que trabalhar para esse momento. E não qualquer oferta que chegue, a gente dispor ao mercado. Ah, nós temos que ter venda. Ótimo, nós temos que ter venda. Mas temos que trabalhar para que nós tenhamos uma equipe muito mais produtiva, muito mais regular, muito mais segura
em que lá na frente nós possamos falar, agora nós podemos vender. Não tem problema. Por quê? Porque nós temos uma reposição. Imagina, nós não temos um elenco completo e vamos pensar em venda, nós vamos pagar muito caro, muito mais caro do que se simplesmente nós tentássemos nesse instante um esforço extra, que é algo que tem que ser feito, para que nós possamos recompor nosso grupo. Essa é a verdade. Nós não temos elenco, nós não temos para as várias competições que nós disputaremos. Se continuarmos assim, nós vamos ter as mesmas dificuldades do ano passado, que foram pontuadas. Quando eu aqui cheguei, eu pedi 4 a 5 reforços. Me garantiram que aconteceria. Não aconteceu. E eu não estou falando aqui em posições, não. Eu estou falando para reforçar um grupo que eu já via possibilidades de crescimento desse grupo. Mesmo assim, nós fomos buscar esses atletas nas categorias de base. Foi o ideal? Nós aceleramos esse processo com esses meninos. Talvez não tenha sido o ideal, mas nem por isso foi jogado fora o trabalho. Ao contrário, esses meninos estão aí. Olha que o André jogou, olha que Dieguinho joga quando entra, e a possibilidade de outros aí que estão. Olha o crescimento que teve Bidu. Eu fico muito feliz assim de estar acompanhando o crescimento de muitos jogadores, justamente pela regularidade que o time vem apresentando. Então você pega um Mateuzinho, você pega um Bidu, todo mundo falando a respeito dos jogadores, a nossa última linha de zaga, jogadores muito consistentes, independente dos nomes que joguem. Ranielli sempre muito seguro. De um modo geral, assim, o reconhecimento por aquilo que eles vêm fazendo. Bidon fazendo do meio do ano para cá um ano fantástico, né? E espero que ele mantenha tudo isso. Então, eu acho que o Corinthians tem que se preparar para vender na hora certa. A venda na hora certa é a hora que você, clube, determine. Agora sim, agora é hora de nós vendermos. Por quê? Porque nós podemos recompor com aqueles que aqui estão. Muito Então, legal. quem tem que definir esse momento é o clube. Só que nós temos que nos preparar para isso. Muito Eu acho que legal. esse é o grande desafio, a gente acelerar esse processo de reestruturação do elenco para que amanhã a gente possa se sentir mais confortável numa venda e que não abra para o mercado uma situação. Quem vier aqui vai ter que pagar aquilo que nossos jogadores valem. Eu acho que esse é o caminho. Duas, na verdade, tá? Prometo que são as últimas duas e eu agradeço e desejo boa noite. Teve gente perguntando como é a sua relação com o Memphis, até perguntando, você desenrola o inglês? Ou alguém fala por você, alguém traduz para ele? Como que é a sua relação? Você já conviveu com muita estrela no futebol, enfim, você está calejado quanto a isso, mas que ele é um holandês, enfim, outra língua. Então, como que é o seu dia a dia com ele? Se você conta com a permanência dele depois? E também se te incomoda quando você vê comentarista, repórter, alguém falando, o Corinthians escolhe jogos. Se isso você, como comandante, você se incomoda com essa frase e que você pudesse falar um pouco sobre ela também. Já te repito, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração por nos atender. Não, assim, de modo geral, tenho um relacionamento tranquilo com todos os jogadores. Eu trato todos em igualdade de condições. Para mim, Dieguinho, que hoje está chegando aí, André, eles têm o mesmo espaço que o Memphis, que o Garro, que o Yuri, o Hugo, enfim. Eu nunca fiz assim divisões dentro de um grupo de trabalho, jamais. Não tenho inglês, a minha comunicação com ele mesmo assim é bem tranquila, eu falo bem pausado, ele entende praticamente tudo em português. Raras são as palavras que ele não entende. Quando não, o Renan está do nosso lado. André Ramalho também nos ajuda bastante em qualquer situação dentro de campo. Mas tem assim um contato muito tranquilo. Memphis é um camarada muito, assim, no dia a dia, muito leve, sem problema. Um disse-me disse aqui, ali, isso aí acontece com qualquer um, em qualquer situação. Mas nada assim que preocupe. Gostaria de tê-lo aí o máximo de tempo possível, é natural. Ah, quanto a isso de escolher jogo, isso daí, desculpa, isso daí é uma bobagem muito grande. Eu acho que tudo que eu te falei a respeito de elenco foi o que nos faltou o ano passado. Alguns jogadores com peso um pouquinho maior, com características um pouco diferentes,
para se juntarem àqueles que aí estavam, porque nos faltaram jogadores no ano anterior. E muitos resultados nós deixamos no meio do caminho, justamente porque nós não tínhamos ali peças importantes em jogos fundamentais ao longo, principalmente do Campeonato Brasileiro. É só vocês lembrarem que dentro da Copa do Brasil nós tivemos praticamente todo o elenco nas nossas mãos, podendo escolher que jogadores colocar em campo. Os resultados foram diferentes. Agora, quando nós tivemos operação do Yuri, depois Yuri machuca A hernia a inguinal. costela, a hérnia e a costela. Memphis com 2 lesões. Garro, quando eu cheguei. Eu acho que teve um probleminha na conexão do Dorival. Era a última pergunta. Mas se ele não conseguir voltar, ainda bem que eu agradeci bastante ele pela gentileza. Agradecer, aliás, a audiência, né? Tá muito legal. Muito obrigado. Mais de 11 mil pessoas